O Brasil é o terceiro país com maior população carcerária do mundo, só perde para os Estados Unidos e a China. Os dados são do Infopem, Sistema de Informações Estatísticas do Departamento Penitenciário Nacional, ligado ao Ministério da Justiça, que computou a existência de quase 800 mil presos nas penitenciárias do país. Não bastasse essa estatística, o sistema prisional brasileiro é palco de graves violações de direitos e incapaz de promover a reintegração social. No artigo 5º de hoje, vamos falar sobre a situação das prisões no país e como o poder público tem se mobilizado para reverter esse quadro. A Constituição assegura o respeito à integridade física e moral aos presos e determina que ninguém pode ser submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Sobre a situação das prisões do país, eu converso agora pela plataforma Zoom com a advogada criminalista e membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Ceará, Juliane Melo, e com a advogada criminalista e especialista em execução penal, Jéssica Alves. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no artigo 5º. Doutora Juliane, todos sabem da situação degradante nas prisões do país. A senhora, como membro de uma comissão de direitos humanos, deve ter dados que reforçam ainda mais a preocupação com esse cenário, não é mesmo? Sim, as condições degradantes do sistema prisional brasileiro, elas vêm sido reiteradamente identificadas como estruturais por diversos atores do poder público, do sistema de justiça, da sociedade civil, inclusive aqui no Ceará, a Comissão de Direitos Humanos da OAB já pôde identificar essas condições por órgãos internacionais, e aí a Comissão Interamericana e a Corte Interamericana de Direitos Humanos têm acompanhado medidas cautelares, medidas provisórias e casos envolvendo diversas unidades espalhadas pelo país. E o próprio Supremo Tribunal Federal identificou e declarou o estado de coisas inconstitucional na DPF 347 do sistema prisional brasileiro, né? E desde então, desde 2015, isso tem sido acompanhado de perto também pela Corte Constitucional brasileira, seguindo exemplos de outros países, né, que identificam a necessidade de pensar soluções e estratégias para o enfrentamento do estado de coisas inconstitucional dos sistemas prisionais, né, não só no Brasil, mas também em outros países. Agora, doutora Jéssica, essa superlotação e as condições precárias que são noticiadas aí diariamente deixam dúvidas sobre quais são as obrigações dos estados com relação aos presos e como elas são cumpridas. O que a legislação diz sobre isso? Sem sombra de dúvida, Flávia, deixa esse questionamento sobre a obrigação do estado. Como já foi dito, né, o Brasil ele é o terceiro país com a maior população carcerária do mundo. E a superlotação é uma grande tragédia, como o próprio ministro Gilmar Mendes falou, é uma das maiores tragédias humanitárias na história do Brasil. Então, assim, quem conhece um pouquinho da realidade do sistema carcerário, que já visitou um presídio, que tem um parente, alguém que de alguma forma conhece, sabe que os presos eles são tratados de forma, às vezes, pior do que um animal. Então, assim, o Estado ele tem a obrigação de dar toda a estrutura humanizada. O Brasil ele tem atualmente 750 mil presos, sendo que os presídios só tem 400 mil vagas, 440 mil vagas. Então, é um déficit de mais de 200 mil. E não adianta, assim, de 2020 para cá, o Brasil criou algumas novas vagas, foram umas 17 mil, e não é assim que resolve, não é só criando mais vagas, né, é insuficiente para suprir o déficit, mas não é criando mais vagas que ele vai conseguir resolver essa questão. Tem que ver a origem do problema, né? A raiz, a falta de educação, a falta de estrutura social mesmo. E na avaliação da senhora sobre o sistema prisional, existe aí uma lacuna do Código Penal brasileiro? Existe, com certeza. É muita insegurança jurídica. A LEP, ela existe desde 84. Então, ela é uma lei que tem mais de um quarto de século, né? Agora, doutora Juliane, a gente está falando aqui sobre situação degradante. O que a legislação prevê como esse tipo de situação? Existe uma lei específica que trata da questão da tortura no Brasil, uma lei que envolve a responsabilização penal,
Mas, para além dessa lei, existem também convenções internacionais, uma da Organização das Nações Unidas e outra interamericana, que trata do tema da tortura ou outros tratamentos ou penas cruéis, desumanas e degradantes. E aí, essas questões envolvem, por exemplo, a superlotação, a privação de sono, de água, de alimentação, a violência, toda uma sistemática de violações de direitos, né? O isolamento, a negativa de trabalho, estudo. O Supremo já decidiu, em recurso extraordinário com repercussão geral, que condições degradantes em situação de prisão pode gerar danos morais, né? Então, existe toda uma normativa que prevê essa possibilidade. Isso já tem gerado condenações do Estado, dos estados e também do Estado brasileiro, né? Então, a legislação internacional, o sistema interamericano, né? As condenações geram repercussão financeira para as vítimas e é necessário que o Estado ele enfrente essa situação, a situação de condições degradantes, desumanas, que é uma situação estrutural no sistema prisional, inclusive porque ela reflete um processo de responsabilização não só dos agentes públicos, mas do Estado, dos estados, que são os principais responsáveis pelas políticas penais, mas também do Estado brasileiro, né? E o Superior Tribunal de Justiça, em uma decisão recente e inédita, estabeleceu que uma pena cumprida em situação degradante deve ser contada em dobro. O caso foi aplicado a um homem que esteve preso em uma penitenciária do Rio de Janeiro. Esta é a primeira vez que uma turma criminal do STJ aplica o princípio da fraternidade, que é a dúvida do nosso telespectador. Vamos ver? O que é o princípio da fraternidade? Doutora Juliana, explica aí pra gente. O princípio da fraternidade tem sido agasalhado pela Constituição Federal e tem trazido que, além dos direitos expressamente previsto na Constituição Federal, há outro conjunto de direitos e garantias que estão expressos em outros documentos e que precisam ser considerados em âmbito nacional, inclusive pelas cortes, e aí no caso específico da decisão, né, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a partir de uma leitura de uma decisão internacional da Corte Interamericana de Direitos Humanos, e agora também o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido o princípio da fraternidade, a aplicabilidade dessas decisões e a expansão desse espectro dos direitos humanos, né? E do ponto de vista penal, doutora Jéssica, o que significa essa decisão? Então, é uma decisão muito importante que abre um precedente que é uma conquista para a defesa criminal no Brasil. Pode beneficiar milhares de presos. Essa unidade prisional que foi alvo aí da decisão do STJ passou por uma fiscalização da Corte Interamericana de Direitos Humanos, motivada por uma denúncia da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Esse tipo de inspeção é comum? Na prática é comum, mas não tem resultado. É comum assim, a LEP, a Lei de Execuções Penais, ela tem previsão de que os juízes têm que inspecionar uma vez por mês, independente de provocação, né, ex officio, por conta própria, o funcionamento, para garantir se a penitenciária está garantindo os direitos fundamentais do ser humano. E o CNJ tem um banco para cadastrar todos esses relatórios, tem que ser feito mensalmente e por conta própria do juiz, mas na prática não acontece. Tanto que um estabelecimento, quando ele passa por uma inspeção, se ele não está adequado, ele tem que ser interditado, né? É até o que essa primeira decisão fala, é proibido o ingresso de novos presos, porque está superlotado. Mas acontece que na prática ninguém liga para isso. O juiz dá a sentença, condena na pena privativa e apesar de não poder ninguém mais ser colocado nesse estabelecimento prisional, eles vão colocando, portanto que não cabe, né? E qual é o papel, doutora Juliane, da Corte Interamericana de Direitos? Qual a importância dessa corte? A Corte Interamericana de Direitos Humanos é uma instituição judiciária autônoma vinculada à Organização dos Estados Americanos, com uma previsão estatutária. Ela tem uma função jurisdicional e consultiva
e ela garante a aplicação e a interpretação da Convenção Americana sobre os Direitos Humanos. Ela hoje tem jurisdição sobre 23 países que assinaram, adotaram a Convenção Americana, e ela tem sido um importante indicador tem um importante papel no enfrentamento às violações de direitos humanos no continente americano, né? E aí tem tratado de uma diversidade de temas, mas tem dedicado especial atenção aos privados de liberdade, né? Tanto adultos quanto adolescentes. E aí é um tema que tem sido uma preocupação, foi o objeto de destaque da última visita da Comissão Interamericana de Direitos Humanos ao Brasil, do relatório que foi lançado esse ano, em março desse ano. E aí é interessante observar que tem uma aplicabilidade no Brasil, tem direcionado a jurisprudência nacional, tem gerado mobilização dos poderes executivos, do poder legislativo e gerado mudanças estruturais, né? Existem alguns casos emblemáticos, dois específicos, inclusive aqui do Ceará, que geraram mudanças macroestruturais, o caso da Maria da Penha, o caso do Damião Ximenes também, que envolveu uma mudança na legislação e em todos os aspectos relacionados com o enfrentamento à violência doméstica no Brasil, com a política de saúde mental no Brasil. Então, assim, o Sistema Interamericano de Direitos Humanos e a Corte, como um desses órgãos do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, tem um papel central, inclusive redirecionar políticas públicas no Brasil e no continente americano, né? E tem tido um papel central nessa orientação e nessa aplicação, nessa condenação dos estados quando não há um cumprimento voluntário da legislação nacional e internacional nesse campo dos direitos humanos, especialmente das pessoas privadas de liberdade. Doutora Juliane, qualquer preso pode ser beneficiado por essa decisão do STJ ou existem exceções? É preciso observar que é possível que haja uma expansão da jurisprudência para outros presos, mas esse caso específico trata de um caso que existe uma medida provisória envolvendo uma unidade no Rio de Janeiro, em que há uma medida da Corte Interamericana de Direitos Humanos, há ainda outras medidas envolvendo unidades brasileiras, uma unidade em Pernambuco, uma unidade no Maranhão, e é possível que essas condições reconhecidas pela legislação, pela jurisprudência nacional e pela jurisprudência internacional, ela possa provocar uma mudança que se expande para o sistema prisional brasileiro, né? Hoje nós vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta. É rapidinho. O artigo 5º está de volta, hoje falando sobre a situação do sistema prisional brasileiro e sobre a atuação do poder público para melhorar as condições vividas pelos presos do país. Sobre esse tema, eu continuo conversando pelo Zoom com a advogada criminalista e membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Ceará, Juliane Mello, e com a advogada criminalista especialista em execução penal, Jéssica Alves. E a situação do sistema prisional brasileiro foi motivo de uma audiência pública no Supremo Tribunal Federal. Vamos conferir a reportagem. A audiência pública do monitoramento prisional foi aberta para saber quais as dificuldades no cumprimento da decisão do Supremo e as medidas que devem ser adotadas para a garantia de direito dos presos provisórios. Foi a primeira audiência para discutir uma decisão já tomada pelo tribunal. A convocação foi feita pelo ministro relator do habeas corpus, Gilmar Mendes. Esta audiência pública trata de uma das maiores tragédias humanitárias da história do Brasil. Um tema extremamente complexo e, ao mesmo tempo, negligenciado pelo Estado e pela sociedade brasileira. Ao invés de recuperar quem se desviou da legalidade, o Estado embrutece, cria e devolve às ruas verdadeiras feras humanas.
Representantes de entidades de defesa dos direitos humanos, organizações não governamentais e professores destacaram a importância da audiência para a evolução do sistema penitenciário. Estamos diante de duas questões essenciais para uma democracia, que é a manutenção de pessoas presas sem condenação e a prisão de mãe e pais de crianças sem que exista preocupação do que será dessa criança e adolescentes. Debatemos na expectativa de colaborar na construção de uma decisão, de um mérito que tenha eficácia desencarceradora. Doutora Juliane, o que um evento desse porte significa para o sistema carcerário do país? Representa a abertura do Poder Judiciário para os instrumentos de participação popular. Então, o exercício da Constituição Federal, a expansão dos instrumentos de participação é muito interessante, foi uma escuta atenta e a discussão de soluções com a sociedade sobre um dos problemas mais delicados enfrentados no país, né? Já é uma situação que já foi identificada pelo próprio Supremo, tem sido apresentada pela sociedade civil reiteradamente nas últimas décadas, e é uma problemática que envolve não só uma resolução do poder público, mas também da sociedade, né, que precisa engajar e discutir criticamente o significado da prisão no Brasil, não só para os presos, mas também para seus familiares e para toda a sociedade. Doutora Jéssica, essa audiência ela foi motivada pelo descumprimento de duas decisões do STF sobre concessão de habeas corpus coletivo a presos e presas que são únicos responsáveis por crianças e pessoas com deficiência. Existe uma justificativa aí para esse descumprimento? O juiz ele usa de foro íntimo, né, de convencimento que ele mesmo toma a partir dos fatos e acaba julgando por motivos subjetivos, algo que a lei trata claramente que deve ser julgado como requisito objetivo. Então, se a mulher está presa, ela preenche objetivamente os requisitos necessários para a aplicação dessa decisão do STF, deve ser aplicado. Mas o juiz, quando é na análise do caso, sempre acaba por achar algum fator ali que ele subjetivamente considera que a mulher não possa responder, não possa aguardar o julgamento do processo, ou não possa cumprir pena em regime domiciliar. O que é totalmente inadequado. Deveria ter, a única exceção deveria ser no caso em que o crime foi praticado contra a própria criança. Então, não tem justificativa. Doutora Juliane, do ponto de vista dos direitos humanos, o que um habeas corpus coletivo como esse significa? É um importante instrumento jurídico judicial que é interessante porque abrange um número indeterminado de pessoas que ostentam ou vivenciam determinada situação. Tem, inclusive, impulsionado o desenvolvimento de novas metodologias de acompanhamento. A audiência pública realizada pelo Supremo Tribunal Federal é uma dessas metodologias, entendendo que o caso é coletivo e que ele demanda um tratamento específico. Doutora Jéssica, e nessa audiência a situação do sistema carcerário brasileiro foi comparado a uma chaga jurídica. A senhora concorda? Eu concordo sim. Foi uma fala, né, da ministra Carmen Lúcia, ela falou que é uma chaga sociopolítica e principalmente jurídica. Eu acredito que assim, a falha do Poder Executivo em administrar o sistema prisional não justifica a falha, a inércia do judiciário com o descumprimento da lei, porque quando o juiz ele se restrita ao cumprimento da lei para aplicar uma pena, ele não pode deixar de observar a falha do Estado, porque senão ele vai estar também descumprindo a lei. Com certeza é uma ferida enorme, é um problema que o Brasil já vive há anos, né, e causa danos irreparáveis ao ser humano. E é nítido também que o sistema carcerário ele não funciona bem. Então, assim, as péssimas condições carcerárias, as condições degradantes, sub-humanas que os internos vivem, é o que atrapalha a ressocialização. Doutora Juliane, um dos pontos também debatidos na audiência foi a questão orçamentária. Quanto é que o sistema carcerário gasta por ano e qual é o déficit aí que já existe? A superlotação ela envolve uma série de fatores, dentre elas a questão orçamentária, né? Não só na criação de vagas, mas também na qualificação dessas vagas, né? E da política penal como um todo, né? Inclusive, é importante ressaltar
o processo de ausência de investimento permanente nas alternativas penais, né, que é uma forma de desencarceramento interessante, né, porque é uma outra forma de responsabilização penal. Quanto ao cálculo exato de quanto custa o sistema carcerário, né, a gente precisa ressaltar algumas questões, né. O fato é que não há hoje uma metodologia unificada entre os estados que garanta um cálculo exato de quanto custa cada presa por mês, né? Então, esse é um fator importante que a gente precisa ressaltar, né? Além disso, é preciso ressaltar que, além de não ter uma metodologia unificada, não há uma análise unificada da qualidade desse serviço que é fornecido, né? Então, inclusive, a superlotação é um fator que vai definir o custo desse sistema, né? Então, não é possível que a superlotação gere economia para o Estado, inclusive porque o Estado pode ser condenado por danos morais. Então, há um Fundo Nacional, o Fundo Nacional Penitenciário, que tem sido direcionado para o sistema penal, para as políticas penais, e tem sido um gasto de bilhões de reais, né, milhões de reais. Além disso, há também os investimentos do próprio Estado, e até mesmo alguns municípios investem também em políticas penais, né? E nós recebemos mais uma pergunta de telespectador. Vamos ver. Por que a demora na justiça e a falta de julgamentos é tão recorrente no Brasil? Doutora Jéssica, muitos presos que estão aí no sistema carcerário nem foram julgados ainda, não é mesmo? Por que essa demora tão grande? Exatamente. São 40% da população carcerária no Brasil é formado de preso preventivo, né? São prisões que estão ali só aguardando julgamento. Então, a questão é porque a demanda é enorme, são poucos juízes para a quantidade de processos. Atualmente, tramitam no judiciário 77 milhões de processos que ainda estão aguardando uma decisão definitiva. E o Brasil, ele possui uma média de 8 juízes para cada 100 habitantes. É menos da metade do que a média europeia, que tem 17 juízes para cada 100 habitantes. E isso devendo contar ainda que os juízes brasileiros ganham quase mais que o dobro, se brincar, do que os juízes europeus. E um outro motivo também é a própria insegurança jurídica, porque a lei no Brasil, ela sofre muita alteração. A Constituição Federal, que é a lei mais rígida em questão de processo de alteração do texto da lei que existe, ela possui dezenas de emendas constitucionais. Então, as pessoas, sempre que tem uma alteração na lei, elas sofrem de uma insegurança jurídica, elas precisam recorrer ao judiciário para se garantir na segurança. E o processo demanda muito tempo para terminar, quando acaba, muitas vezes, a lei já sofreu alteração. Então, acaba que essa insegurança jurídica torna o judiciário muito moroso. Então, assim, esses problemas, eles são analisados, o judiciário, ele teve, nos últimos anos, uma melhora na produtividade, em questão de quantos processos os juízes conseguem julgar por ano, tem aumentado o número, mas o problema mesmo na situação carcerária, a superlotação, poderia ser simplesmente resolvido, né? Não tão simples assim, mas era uma medida que poderia resolver, diminuir a quantidade de prisão preventiva. Agora, doutora Juliane, a gente pode dizer aí que existe uma certa culpa da sociedade também quando ela ignora as violações que acontecem aos direitos humanos dentro dos presídios? Sim, é necessário que haja uma discussão aprofundada na sociedade sobre a segurança pública, qual modelo de segurança pública que é adotado no Brasil, qual modelo pode ser adotado, né, um horizonte diferenciado. É preciso também repensar a criminalização das drogas, né, e a própria lei de drogas, como é que isso é possível de ser alterado. Outras legislações que pautam o endurecimento do sistema penal também é preciso ser discutida de forma aprofundada. O significado das prisões provisórias e a demora processual, o racismo, que é uma constante na sociedade brasileira, e é preciso, principalmente, repensar novas formas de resolução de conflitos, né? Existe a possibilidade de justiça restaurativa, é preciso também pensar o que é possível
se pensar outras formas de resolução dos conflitos sociais que existem, para além da prisão. É preciso que a sociedade se debruce sobre esse tema e que repense seu lugar e como trata suas questões, né? O papel do sistema prisional no Brasil, o significado da reincidência, né? É necessário compreender que não há pena perpétua no Brasil. Então, se não há pena perpétua no Brasil, o que a sociedade e o que é que o poder público espera de um egresso do sistema prisional brasileiro, uma vez que ele vivencia um conjunto amplo de violação de direitos, de torturas, de condições degradantes e desumanas, né? O que se espera de uma pessoa que sai de um sistema como esse? Então, é preciso que a sociedade se debruce sobre essa pergunta e repense essas diversas balizas para que haja uma reflexão e uma transformação, mudanças que gerem novos modelos sociais e de pensar a nossa conflituosidade. Realmente essas reflexões são fundamentais para a gente poder conseguir chegar a um denominador comum e melhorar essa situação, né? A gente teria muito mais a discutir aqui, mas infelizmente o nosso tempo chegou ao final. O artigo 5º de hoje fica por aqui. Doutora Jéssica, doutora Juliane, muito obrigada pela participação de vocês. Eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os nossos programas no site da TV Justiça ou acompanhar o nosso canal no YouTube. Até o próximo artigo 5º. Tchau!